pessoal, tudo bem? Estamos de volta. As semanas continuam agitadas e emocionantes, né? É uma novidade atrás da outra, nem sempre novidades boas, né? Bom, vamos esperar. Aqui na Europa as coisas vão se definindo aos poucos, nesse novo normal, o inverno já chegou, castigando a gente, mas para quem veio do Canadá isso aqui é brincadeira de criança. A temperatura está em torno de 1 negativo, 2, girando de madrugada chega a -4, durante o dia fica em 0. Os dias são sombrios, cinzas, um vento gelado, muita umidade. Ontem a umidade chegou a 91%. E isso faz o frio ir lá no meio do osso. Pega bem mesmo. Mas enfim, a vida que se segue. E falar em vida que se segue, lamentamos essa semana a morte do Jevaer, o editor da revista UFO. Eu não o conheci pessoalmente, mas ele fazia parte da minha vida, porque eu fui um leitor assíduo da revista UFO, das entrevistas, de tudo que ele apresentou nesses anos em que ele foi um dos pioneiros e um dos grandes ufólogos modernos, da época moderna do Brasil, né? Porque já tem pessoal trabalhando com ufologia há décadas, muito antes dele. Mas ele foi extremamente importante, tem uma projeção internacional, inclusive. É polêmico, nem sempre as pessoas ficavam satisfeitas com o que ele defendia, com a posição dele com relação a determinados eventos ufológicos, etc., mas isso faz parte dessa área. Eu já disse e venho repetindo em todos os vídeos, na ufologia todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Com isso, não dá para você colocar rótulos nas pessoas. Né? Fulano é excêntrico, fulano só fala em abduções, o outro só fala em círculos, nas plantações de trigo, em contatos, eu sou um contatado, não. Aí que tem espaço, cabe todo mundo. Enquanto nós não tivermos uma definição do que é esse fenômeno exatamente, nós podemos especular à vontade. E aí fica a minha homenagem, um grande abraço a esse grande ufólogo, Jevaer, que agora possivelmente está obtendo as respostas para os enigmas que povoaram a vida dele e continuam povoando as nossas vidas. Então vai para mim um grande abraço a esse grande ufólogo, Jevaer, aonde quer que ele esteja. Pois bem, eu vou falar sobre o livro do Pigarro Faz Parte, viu? Não adianta, já teve gente comentando, você tem um pigarro? Pois é, tenho. Quem já passou dos 70, eu fumei muito Hollywood, é o sucesso mundial. Hollywood, Ministão, né? Quem fumou sabe disso. Hoje a gente paga o preço, né? A cobrança vem depois. É um dia de prazer por anos de agonia mais tarde. Mas eu vou ler uma parte do vídeo hoje, eu vou comentar sobre o livro do Timothy Gould, The Earth and Alien Enterprise. Os alienígenas e o seu empreendimento na Terra, né, o empreendimento terrestre, onde ele fala sobre o Capitão Corso. Ele é uma figura, também um expoente da ufologia desde a década de 50, né? Foi um dos grandes daqueles dinossauros da ufologia. Ele publicou um livro famoso, um livro que é um clássico, né, da ufologia mundial, que é The Day After Roswell, né, um dia depois de Roswell. Então eu não vou fazer comentários sobre o livro dele exatamente, depois mais tarde eu falo. Hoje eu vou ler trecho do Timothy Gould, que traz detalhes que ele não colocou no livro. Ele não, na época, não teve coragem, não pôde colocar no livro, e ele contou numa entrevista e mandou um manuscrito para o Timothy Gould, que o publicou no livro dele, nesse livro, né? Então, eu vou começar a descrição do livro do Timothy Gould, mostrar algumas fotos para vocês. Ele é uma pessoa real, ele não é nenhuma invenção de teoria da conspiração. A vida dele, quem for na Wikipedia vai encontrar a ficha completa dele. Ele trabalhou em vários setores do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, depois no Japão, na Europa. Ele teve um papel importante aqui na Itália, salvando vários judeus. Depois esteve na Alemanha, ocupada depois da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas vamos ver isso já agora no decorrer do vídeo. Eu estou usando duas plataformas, então às vezes fica difícil dar um gap, né? Mas
por conta da internet aqui, tá bom? Vamos lá começar. Bem, o coronel Philip J. Corso, ele é uma figura importantíssima dentro da ufologia. Ele serviu no Exército dos Estados Unidos de 23 de fevereiro de 1942 a 1º de março de 1963 e ganhou o posto de tenente-coronel. Corso publicou um livro famoso dentro da ufologia, um clássico hoje em dia, The Day After Roswell, em 1997, em português seria Um Dia Depois de Roswell. Esse livro fala sobre o seu suposto envolvimento na pesquisa de tecnologia extraterrestre recuperado do incidente de Roswell em 1947. Muita coisa se falou sobre Roswell, já se fez filmes, vários livros foram escritos, mas ele é uma figura importante. Nós vamos ver agora no decorrer do vídeo como um personagem importante em toda essa história, e muito pouco se fala dele, pelo menos no Brasil. Vamos lá continuar. Em 23 de julho de 1997, para ter uma ideia de quem era ele foi convidado no popular programa de rádio noturno Coast to Coast, uma estação de rádio famosa nos Estados Unidos, né? Ela é especializada em assuntos extraterrestres, em teoria da conspiração, etc. Ele participou do programa com Art Bell, onde ele falou ao vivo sobre suas histórias de Roswell. Ele morreu de ataque cardíaco um ano depois, ele estava com 80 e poucos anos já quando morreu, então não tem nenhuma conspiração aí que ele tenha sido cancelado. Não. Né? Então, ele teve uma carreira militar muito importante. Ele, depois de ingressar no Exército em 1942, ele serviu na inteligência do Exército na Europa, tornando-se chefe do Corpo de Contra-Inteligência dos Estados Unidos em Roma. Eu vou mostrar para vocês aí a foto dele em Roma, quando ele estava em Roma. Isso em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Corso providenciou a passagem segura, olha que coisa importante, para mais de 10 mil refugiados judeus da Segunda Guerra Mundial de Roma para o mandato britânico na Palestina, que viria a ser logo depois, em 47, o Estado de Israel. Ele foi emissário pessoal de Giovanni Battista Montini, lá no Vaticano, que mais tarde seria o Papa Paulo VI, durante o período em que as linhas de rato nazistas estavam mais ativas, quer dizer, quando estava havendo muita transferência de nazi para os Estados Unidos na operação clipe de papel, paperclip. Durante a Guerra da Coreia, mais tarde, em 1950, essa guerra durou de 1950 a 1953, ele desempenhou funções de inteligência sob o comando do general Douglas MacArthur como chefe do ramo de projetos especiais da Divisão de Inteligência e Comando do Extremo Oriente. Veja bem, uma das suas principais funções era monitorar os campos de prisioneiros de guerra, o POW, né, os inimigos da Coreia do Norte. Corso estava encarregado de investigar o número estimado de prisioneiros de guerra dos Estados Unidos e de outras nações que participaram desse conflito, que eram mantidos em cativeiro ainda, né? Depois que a guerra terminou. Sempre aconteceu isso depois no Vietnã também. Anos depois ainda tinha prisioneiros, né, dentro dessas áreas. E depois de várias negociações, alguns conseguiram ser resgatados, outros faleceram no cativeiro. Em audiências posteriores, já em 1992, ele participou de um seleto comitê do Senado para assuntos de prisioneiros de guerra, né? Ele testemunhou que acreditava que centenas de prisioneiros de guerra americanos foram abandonados nesses campos. Na época, o senador McCain afirmou que seu conhecimento obtido era por intermédio daqueles que tiveram relações pessoais com o presidente Eisenhower, né? Ele acreditava que o presidente Eisenhower simplesmente não era capaz de permitir que prisioneiros americanos continuassem encarcerados após o término da Guerra da Coreia. Isso foi uma confusão, como aconteceu alguns anos depois com a Guerra do Vietnã também. Só para ter uma ideia da biografia do Bill, né? Ver como é que a gente tem que considerar quando vai ler o livro dele ou ver as reportagens que existem, blogs, etc., vídeos sobre o Coronel Corso, como ele foi um elemento ativo dentro da área de informações do governo americano e na área militar. Ele fez também parte da equipe de Conselho de Segurança Nacional do presidente Eisenhower por 4 anos, em 53 e em 1957. Tudo isso é comprovado com documentos. For na Wikipedia, vocês vão ver também.
não é nenhuma teoria conspiratória. Em 61, ele se tornou chefe do Departamento de Tecnologia Estrangeira do Pentágono em Pesquisa e Desenvolvimento do Exército, trabalhando sob o comando do Tenente-General Arthur Trudeau, também comprovado isso. E em seu livro The Day After Roswell, que ele escreveu junto com o William J. Burns, Corso afirmou ter administrado artefatos extraterrestres recuperados de um acidente perto de Roswell, no Novo México, lá em 1947, 2 anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Corso diz que ele fazia parte de um grupo secreto do governo, né, que foi reunido sob a liderança do almirante Roscoe Hillenkoetter, que foi o primeiro diretor da CIA, da Central Intelligence, né? Tem tudo a ver com o projeto Majestic 12, ou os 12 Majestosos. Entre uma das suas tarefas estava de coletar todas as informações sobre tecnologia fora do planeta, e porque na época a administração dos Estados Unidos se desconsiderou a existência de discos voadores, né, aos olhos do público, mas por trás das cortinas a coisa corria frouxo, corria direto, muita grana foi investida, muita gente investigando. Por isso que eu sempre comento, o tic-tac é apenas quando a coisa vem à tona, e todo mundo acha que isso começou ali, com os vídeos da Marinha, né, com aquele ex-funcionário do Pentágono, vindo a público, né, o Luiz Elizondo, falar sobre o tic-tac, parece que surgiu ali. Não, a coisa vai muito, muito mais antiga. E segundo o coronel Corso, a engenharia reversa desses artefatos levou indiretamente ao desenvolvimento de dispositivos de feixe de partículas aceleradas, fibra ótica, lasers, chips de circuito integrado e o Kevlar, né? Ele continua lá no livro dele, ele afirma que a Iniciativa de Defesa Estratégica, o SDI, ou a Guerra nas Estrelas, foi criada para alcançar a capacidade destrutiva de sistemas de orientação eletrônica em ogivas inimigas, bem como a desativação de espaçonaves inimigas, incluindo aquelas de origem extraterrestre. Ele morreu, como comentamos, depois daquela entrevista na TV, pouco tempo depois de um ataque cardíaco em 16 de julho de 1998, se não me engano, ele estava com 86 anos. Ele foi convidado, né, como eu falei, para o programa de rádio, um outro programa, o rádio Dreamland, de Art Bell, em 97. Mais tarde, naquele ano, em 23 de julho de 97, ele apareceu na Coast to Coast, né, e novamente foi entrevistado por Art Bell. E dessa vez ele estava acompanhado pelo Dr. John Alexander, que declarou que havia ido a Washington, D.C., e ao Arquivo Nacional, e a outros registros para verificar os fatos do serviço público de Corso. E, de fato, ele serviu como tenente-coronel, sob o comando do tenente-general Arthur Trudeau, e trabalhou na Casa Branca por 4 anos. Então, tudo foi confirmado. Eles entenderam que o coronel era uma pessoa especial em missões especiais. E isso é oficial, não é uma teoria da conspiração, né? E aí, baseado nessas informações anteriores, oficiais, nós vamos poder entrar no mix, né? Aí sim, das conspirações, das verdades, das meias-verdades, das mentiras e meias-mentiras, e as confusões plantadas de propósito, né, pelas agências de informações. Põe muita informação contraditória, muita informação falsa para criar confusão. E aí nós vamos ver o seguinte, é impressionante como os Estados Unidos decaiu, né? 50 anos atrás eles mandaram uma nave à Lua, agora não conseguem fazer isso. Eles fizeram um escândalo agora, um alarido, com a ida dessa nave à Lua, quando todo mundo já foi lá, como eu falei no vídeo anterior, Israel, Japão, a Agência Espacial Europeia, a Índia, todo mundo mandou nave para a Lua e voltou. Então eles estão fazendo, a mídia fica em cima dessa missão Artemis, que falhou na primeira, na segunda, na terceira, deu problema com a torre de lançamento, parece que torrou, destruiu uma boa parte da torre de lançamento, que custa milhões e milhões de dólares. E deve estar fazendo o splash, aterrissando no mar agora, hoje ou amanhã, entre hoje e amanhã, como se fosse um grande evento. Nada. Eles não conseguem nem repetir o que eles fizeram. Então, nós vamos continuar. Ele, como eu disse antes, né, ele serviu na equipe de Conselho de Segurança Nacional, tornou-se coordenador interagências do Conselho de Coordenação de Operações do Grupo Especial do Comitê 5412, e ali ele descobriu que esse comitê era um comitê de autorização e controle de inteligência secreta clandestino, né? Mas sênior no ramo dentro dos Estados Unidos, era assim o top do top.
né, durante o governo do presidente Truman e do presidente Eisenhower. De 1961 a 1963, Corso atuou como chefe da divisão de tecnologia estrangeira do Exército dos Estados Unidos e no Pentágono, né? Então, ele foi instruído pelo seu chefe na época, o general Arthur Trudeau, chefe de pesquisa. Não tem nada a ver com o presidente do Canadá, não, o atual Trudeau, não, viu? Esse filho bastardo do Fidel. Não tem nada a ver. O nome é o mesmo, homônimo, mas não tem nada a ver. Então, ele fazia um trabalho de análise desses artefatos alienígenas, usando engenharia reversa, né? Ele descreve em detalhes, quando ele viu os corpos alienígenas recuperados em Fort Riley, no Kansas. No livro, ele omitiu, né, uma observação de um disco voador aterrissado, né? E que ele fala também, depois em entrevistas, que ele teve um encontro com o alienígena. A gente não vai saber se isso é uma inserção, né, se ele colocou isso para poder aumentar o valor da sua história, não temos como comprovar. Né, ele disse que isso ocorreu enquanto ele estava no comando de um campo de tiro de mísseis do exército em Red Canyon, em White Sands. Fica 15 milhas a oeste de Corrizoso, no Novo México. Isso foi em 1957. O registro de designações do curso mostra que ele serviu como comandante de batalhão baseado no Fort Blix, no Texas, de junho de 57 a agosto de 58. Então, a história bate. Ele forneceu para os jornalistas um manuscrito, né? Ele disse que pretendia incluir no livro dele os eventos separados, né? Inclusive com um detalhe de uma derrubada de uma nave desconhecida, no caso, né? Então, nós vamos ver que tem o que ele colocou no livro, mas ele não colocou exatamente tudo o que ele viu, supostamente, e que ele experimentou. Tem muito mais histórias por trás. Como eu sempre comentei em vídeos anteriores, você tem um clearance, você tem um nível até onde você pode falar e até onde você aquilo que você não deve falar. Mesmo o militar, quando está na reserva, ele continua sob alguns protocolos de segurança, que não ia ser uma grande festa. Às vezes, se o camarada falar demais, ele dança. Mesmo o Luiz Elizondo já falou sobre isso. Ele só pode falar até um certo nível, a não ser que dê autorização para ele. O camarada nunca vai deixar de ser militar, né? Vamos chegar, eu vou mostrar a vocês algumas fotos da fase em que ele esteve em Tóquio, né? Ele também serviu em Tóquio em 1953, na Alemanha em 1960. Eu tenho uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui em Tóquio. Né? Aqui. Esse aqui é em Roma. Aqui nós temos a capa do livro dele, The Day After Roswell. Tempo que ele esteve prestando serviços em Tóquio. Em Roma, 1945, terminando a Segunda Guerra Mundial, e depois na Alemanha. Pois bem, o que eu vou contar para vocês agora, acreditem se quiser. Como eu disse, tudo é possível. Tem muita verdade embutida nessas mentiras e muitas mentiras embutidas nas verdades e vice-versa. Mas prepara a pipoca, né? Está lá. Essa parte foi colocada para o Timothy Gold, mas ele não colocou no livro. O livro, mais tarde, eu vou comentar sobre o livro dele. Ele começa o relato falando que ele sabia que tinham alguns eventos separados mostrando que uma nave intrusa teria sido derrubada, uma nave desconhecida. Então ele fala no relatório dele: eu peguei meu avião militar com o piloto e me dirigi para a área onde os meus radares haviam localizado um objeto pela última vez, relatou ele. Voamos sobre o local e eu vi um objeto brilhante em forma de pires no chão. Ele assumiu que era um propulsor de míssil. Mais tarde, naquele dia, Corso pegou um carro do exército e foi até a área onde o objeto desconhecido havia caído. Ele continua: eu pedi ao Fort Bliss que me enviasse um velho carro de comando da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi construído alto e tinha pneus grandes e tração das 4 rodas, o que era ideal para o cross-country no deserto.
e assim parti para a área a cerca de 16 a 15 milhas dos locais de lançamento, né, dentro da área da minha jurisdição. Ele estava no comando de uma área de treinamento de lançamento de mísseis, testes de mísseis, né? Então eu decidi ir sozinho. Eu levei meu cinto com a pistola, cantil, um mapa, uma bússola e um contador Geiger, que usamos para testar a tensão parasita na conexão entre o propulsor e o míssil. Quando eu cheguei ao local que havia marcado em meu mapa, não havia nada além do deserto. Eu sentei-me em meu carro de comando e examinei a área com binóculos e finalmente vi algo brilhando como uma onda de calor, reverberando, que de repente se materializou. Parecia um objeto de metal em forma de píris. Segundos se passaram e ele desapareceu abruptamente. Eu me aproximei mais, parei, esperei. Então, novamente, depois de cerca de 10 minutos, ele se materializou da mesma forma brilhante e desapareceu rapidamente. Eu cronometrei sua aparição por cerca de 48 segundos. E, novamente, após cerca de 12 minutos, ele apareceu novamente. Eu peguei uma pedra do deserto e joguei no objeto sólido de aparência de metal. A pedra ricocheteou, mas não fez nenhum som. Ele desapareceu novamente. Eu coloquei uma pedra grande no local e um pouco de artemísia. Quando ele reapareceu, ele esmagou a pedra, o peso, né? Pelo intervalo de tempo que eu calculei, foi um total de cerca de 5 minutos para observar o objeto em seu estado sólido. Diante dessa aparição, eu reuni coragem e fui até lá e coloquei a minha mão sobre o objeto. No sol quente do deserto, ele estava fresco, a superfície era lisa e parecia um tampo de mesa altamente envernizado. Não tinha arestas, nem costuras, nem rebites ou parafusos. Quando ele desapareceu, eu voltei para o meu carro de comando e sentei para observar a sequência, né? Bem, aparece, desaparece, aparece, desaparece. E cada vez parecia tremer, tremelicando, né? De repente, na próxima aparição, a minha bússola do exército começou a girar e meu contador Geiger começou a flutuar nas marcações. Eu pensei, vou ligar o motor do carro. Ele ligou o motor do carro, ele colocou o carro na marcha ré e acelerou. Após cerca de 300 ou 400 metros, o motor parou. O objeto levantou voou lentamente, virou de ponta cabeça e como um raio desapareceu. Um traço colorido, brilhante, ficou atrás dele, que também depois desapareceu, mas ficou gravado na minha memória. Ele continuou, eu liguei o motor e fiz 4 ou 5 círculos ao redor do local, parei, desci e pensei ter visto pegadas no chão. Elas pareciam ter sido feitas por um mocassim macio. Eu coloquei meu pé ao lado e tinham a metade do tamanho do meu pé. Eu coloquei os fios do contador Geiger, os contatos, né? E não houve reação. Eu coloquei minha bússola e ela apontava para leste, na direção dos meus locais de lançamento de mísseis, a cerca de 16 quilômetros de distância. 2 dias depois, Corso foi instruído a se apresentar a 2 cavalheiros que exigiram saber o que ele havia visto no local. Ele disse que era um propulsor de um dos mísseis dele. Respondeu, né? Aí os caras falaram para ele, olha, pode haver consequências terríveis se você não contar o que viu, a menção dos homens. Ele respondeu, eu sou o comandante dessa instalação do Exército dos Estados Unidos e não gosto de ameaças em meu posto de comando. Se eu apertar esse botão, uma dúzia de homens armados vão cercar esse escritório. Considere sob custódia protetora, né? Vocês estão sob custódia e a partir de agora eu gostaria de ver a identificação de vocês, o nome do seu comandante, né? E aí os caras mandam pegar o telefone, né? E ele teve que baixar a bola, né? Por telefone ele soube que eles tinham autorização e que da Casa Branca e todas as outras autorizações que eles precisassem estavam liberadas. Então o Corso aceitou, né? Explicou para eles toda a verdade. Os homens se retiraram. No dia seguinte ele voltou lá ao local com o carro dele, não tinha mais nada. Tudo tinha sido limpinho, varrido, né? Ele disse que enquanto ele estava no comando de campo de tiro de mísseis do Exército dos Estados Unidos, no Red Canyon, ele teve problemas muito irritantes. Ele sempre tinha que ter um intervalo. Ele tinha um intervalo entre lançamentos, né? O intervalo fazia parte do complexo de White Sands. Eu não poderia disparar um míssil a menos que eles dessem o que foi chamado de tempo verde, quer dizer, uma janela, para ele poder disparar o míssil de treino.
Essa coordenação era necessária para que não houvesse interferências de radar. Às vezes eles me seguravam por horas, mantendo centenas de homens em espera. Ele disse que um dia quente, durante uma dessas calmarias, eu estava no meu carro de comando com 2 dos meus sargentos. O posto de comando era um barraco branco, uma barraca branca em uma colina alta com vistas para o campo de treino. Ele disse que o primeiro sargento Willis me perguntou se eu queria visitar uma mina de ouro ali perto, apenas alguns quilômetros da área de treinamento. E ele disse que parecia uma região lunar, né? Rochas escuras em ambos os lados. Então tinha uma área inclinada com um afloramento escuro, como um penhasco. Ele disse que parou a cerca de 30 metros de uma... Ele disse que tinha uma abertura e entrou lá na mina com o sargento. Ele disse, meus homens disseram que antílopes, burros e pequenos burros selvagens, coiotes, coelhos, sempre iam ali para poder pegar uma outra lagoa que tinha água fria. Ele disse que era como um oásis no deserto. Então, diz que depois de mais ou menos uma semana, ele estava na cabine de comando durante uma dessas calmarias geradas por White Sands, que sempre pediu uma janela para lançamento. Ele resolveu pegar o jipe e visitar de novo a mina de ouro sozinho. Quando ele chegou lá, alguns animais estavam ao redor da lagoa. Eu caminhei até a abertura, entrei, sentei e me refresquei naquele ar-condicionado natural. E o som suave da água pingando era quase hipnótico. Eu cochilei, mas então o meu instinto assumiu. Minha mão direita foi lentamente para o meu coldre, eu saquei minha pistola 45, soltei a trava de segurança. E logo depois eu rolei de lado e de repente uma palavra foi registrada em minha cabeça. Não. Em telepatia mental eu respondi, amigo ou inimigo? A resposta voltou, nenhum dos dois. Eu fiquei impressionado. Na meia luz brilhante, refletindo na água, eu vi um movimento, vi uma figura que parecia ser transparente. Ele tinha um capacete cor de prata, grandes olhos oblíquos, uma mancha vermelha brilhante, uma faixa na testa. A mensagem continuou enquanto nossos olhos se encontravam na penumbra. Ele disse, você me dará 10 minutos sem radar do horário verde? Eles precisavam daquele espaço que o radar não estava trabalhando para poder sair com a nave deles, porque as ondas de radar interferiam. Depois, mais tarde, eu vou comentar sobre isso, em outros casos. Ele pensou o seguinte, 10 minutos podem ser uma eternidade. O que você oferece? E a tal figura, o ET, falou assim, um novo mundo, se você puder aceitá-lo. Eu liguei o jipe, olhei para trás e vi uma figura na luz bruxuleante da abertura da mina. Eu o cumprimentei e decolei. E saí, né, com o carro. Quando ele chegou ao quartel-general, o capitão Williams relatou, senhor, a bateria D travou por 60 segundos. Um objeto a cerca de 80 milhas de distância, viajando a 3 mil milhas por hora, passou por aqui. Aí ele pediu, diga a bateria, né, o pessoal encarregado da bateria, para enviar a fita, né, bateria de lançamento de mísseis, né. Os radares provavelmente teriam aberto uma interferência, né, e influenciou no comportamento desse OVNI. Então ele continuou na descrição aqui no capacete do alienígena, ele pensou ter vislumbrado algo que parecia semelhante ao símbolo do caduceu, a serpente de Enki, de novo. Não sabemos se é verdade, só estou comentando, relatando, reportando o que está no livro. Pareciam 2 serpentes enroladas. Quanto ao sinal parecia o sinal do caduceu, sinal da cura. E ele continua. A conversa mental, que eu descartei na época como fruto da minha imaginação, não entrou no livro, evidentemente. Em 1960, ele acha que esse povo não tinha cordas vocais e se comunicavam por telepatia mental. Ao ponderar sobre o pedido de tempo verde, Corso teorizou que o radar poderia ter causado a perda dos sistemas de controle da nave, resultando na sua queda subsequente. Né? E ele pensou, um novo mundo se você puder tomá-lo. Não havia outra resposta possível, refletiu Corso. Os destroços, né, de Roswell, que causaram tanta pesquisa em desenvolvimento, conceitos, etc., nada mais eram do que o início desse desafio. Muitos homens aceitaram desafios. Novos desenvolvimentos estão chegando tão rápido, depois de um começo lento, né, em 1947 até 1960, 47, queda de Roswell, que nós mal podemos acompanhá-los. Se a alternativa for a destruição, estamos progredindo bem em direção a isso, né? E como Herman Albert disse, pai dos foguetes, fomos ajudados por aqueles do espaço sideral. Essa frase é famosa dele. A maior parte do que fiz durante minha vida, na minha turnê, pesquisas e desenvolvimento, foram apenas conceitos, mas muitos deles estão funcionando. Pois é, esse é só um pedacinho que eu li lá do livro do Timothy Gould. Eu peguei esse livro essa semana, um livro antigo.
Possivelmente vocês não vão encontrar no Brasil. Mas eu vou continuar a falar sobre isso. Você vê que essas histórias da ufologia, elas vão lá longe, vão muito longe. Isso não é nenhuma novidade. E nós temos centenas e centenas e centenas de relatos. Relatos muito interessantes. Eu não sei que no Brasil eles vivem repetindo as mesmas coisas. Tem sempre que procurar o que existe de pesquisas em volta do determinado tema, né? Às vezes parece que o tema está esgotado, mas não está. Então isso é super importante, ler, né? Procurar o que existe sobre determinados acontecimentos, ou quando a gente chama de casuística ufológica, né? Esse nome é complicado. Então nós temos agora o Brasil, hein? O Brasil, além de Varginha, Colares, a onda ufológica, agora tem a que teve em 82, agora tem a do Sul. Tem um relato super importante que eu vou ler para você. Eu não vou ler todo ele, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo. Vocês dão uma pausa e leem, tá? É do tempo do Império. E é muito interessante o relato, tá vendo? Vamos ver já já. Muito bem, aí está o texto. Hoje é dia 1846, o tempo do Império. Na expedição das caioneiras de Cuiabá para a cidade de Assunção, ao comando do capitão de fragata Augusto Leverger, observou este um extraordinário fenômeno meteorológico que descreve da seguinte maneira: observei essa noite um fenômeno como nunca antes vira. Às 5 horas e 57 minutos, estando o céu perfeitamente limpo, calmo, um termômetro de 60, um globo luminoso com instantânea rapidez descreveu uma curva de como 30 graus ao rumo noroeste. A direção fazia com o horizonte ângulos de aproximadamente 75 e 105 graus, agudo, aberto pelo lado de oeste. Ele deixou subsistir uma faixa de luz de 5 ou 6, eu não sei bem o que ele quer dizer aqui, de comprimento, graus talvez, e 30 a 35 graus de largura, no qual se distinguia 3 corpos cujo brilho era muito mais vivo que o da faixa e igualava, se não excedia a intensidade da lua cheia em tempo claro. Estavam superpostos e separados um dos outros. O do meio tinha aparência quase circular e o inferior parecia um segmento de círculo de 120 graus. E aí vai, vocês agora vão ler aí devagarinho, né? Dá uma pausa. Está aí um relato do tempo do Império, de um fenômeno ufológico igualzinho os que acontecem agora e vem acontecendo sempre. Sempre, sempre, sempre eles estiveram aí. Nós nunca estivemos sós. Fica aí para vocês, então. Vão lendo com calma, dá uma pausa, lê, ok? E é isso aí, gente. Um abração para vocês, meu e da Magdalena. Uma semana agitada para todo mundo. Eu sei que aí no Brasil são momentos sim, terríveis que estão se aproximando, porque seja quem for que vá assumir, a coisa não vai funcionar muito bem. Eu espero que dê tudo certo. Nós estamos aqui na torcida. Não importa quem vai governar. O que importa é que a paz venha reinar. O que está difícil. Não só aí, como em todo mundo. Entendeu? Cuidado. Aquele que aplaudiu, porque vai entrar agora, está passando por aquilo que nós chamamos de regime de exceção. Censura total, completa, de pensamento, de opinião e de reunião. Pois é, e falavam do golpe de 64, né? Tá aí. Você que aplaudiu agora, criou a cobra. Vai ter que conviver com ela. Boa sorte, um abração para vocês, até a semana que vem.